Olá pessoal, tudo bem? Tudo bom? Nós invertemos aqui a ordem da live. O Zé Luiz me convidou para a gente fazer uma live junto. Espero que consigamos dessa vez fazer uma transmissão sem travamento. O Zé Luiz deve estar chegando agora junto conosco. Obrigado por quem está chegando aí junto. Cadê o Zé Luiz? Deve estar chegando, vai estar entrando na imagem. Aí, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, amigos do Zé Luiz. Deu certo agora? Agora tem que dar. Deu, Maria Clara? A minha assessora aqui, tecnológica, está do lado aqui me ajudando. Ô, Maria Clara, isso aí, viu? Ela falou que deu certo, Agora positivamente. Nós estamos lindos lá no celular dela. Nossa, que beleza, viu? É um bom celular. É uma gracinha. Então, professor... O Vanderlei falando como que você... agora deu certo, olha lá. Isso. Valeu, Vanderlei. Vou ver amigo mesmo, né? Não desanima da gente, não. É isso mesmo. Você estava dizendo da questão das dificuldades que todos nós enfrentamos. Isso. Qual que é a receita para... Porque nós temos muito a construir, né? A vida ainda está no meio do caminho, nós estamos ainda atravessando essa vida, né? Você tem muito ainda a oferecer, a crescer, mas para chegar até aqui, o que você recomenda para nós? Zé Luiz, eu tenho comigo uma situação. Quando a gente decide fazer uma coisa, independente das intempéries que nós vamos encontrar no caminho, é fazer o que tem que ser feito. Então, por exemplo, nem todo dia eu estou a fim de fazer o que precisa. Nem todo dia eu estou com um bom humor para dar uma aula bacana, tentar motivar os meus alunos, mas eu sei que eu vou ter que chegar na escola, vou ter que dar minha aula por uma questão profissional e compromisso pessoal, e o meu aluno não tem nada a ver com o meu estado de espírito. Existe uma expectativa de quem está comigo. Então eu penso que as coisas estão dando certo porque eu faço de tudo para atender a expectativa de quem está do meu lado. E com isso, essas pessoas me encorajam, me animam, e aquilo que eu não estava tão bem disposto a fazer naquele dia, naquela hora, eu percebo que tem um sentido, que aquilo lá está fazendo bem para alguém, e eu sigo em frente com a linha e vamos embora. Porque dificuldades e empecilhos, obstáculos, eles vão acontecer, isso é um fato. Aquela historinha que tudo é lindo, feliz, é só encontro de fadas mesmo. Isso é verdade, professor. E você tocou num ponto muito importante, que é como as pessoas servem de inspiração para a gente, né? Às vezes você vai para a escola, dar sua aula, para o seu projeto, atender o município, dar uma palestra, e às vezes a cabeça está cheia de preocupações, aí você chega naquele ambiente, uma criança, de repente, vem e te abraça, fala, que bom, professor, saudade do senhor, já é o suficiente para te reanimar. Outro dia, conversando aqui com a minha família, e as pessoas, a gente falando sobre um momento difícil, né, que se apresenta, e não sabe como será o futuro, né? E aí eles me alentando e ao mesmo tempo alertando de tantas dificuldades que nós passamos juntos lá para trás, e nós superamos, e nós chegamos até aqui, então não é agora que nós vamos baixar a cabeça e arranjar motivos para desanimar. Eu sei que o momento é de dificuldade, de muita incerteza, de muita dúvida, às vezes de medo. Às vezes bate até desespero no coração das pessoas. E elas não sabem que rumo seguir. Então é preciso, para pensar melhor, é preciso ter a cabeça fria. É preciso ponderar o espírito, pacificar a alma, para poder conseguir pensar melhor e achar as melhores soluções. É preciso, de repente, no furacão, você conseguir entrar lá no meio, no olho do furacão, que é um lugar muito calmo, para poder saber como lidar com aquele furacão. É a lógica da vida. Como é que você produz o antídoto contra a picada da cobra? Utilizando o próprio veneno. Né? De repente, a solução, como você descobre a vacina para o vírus? Utilizando o DNA, aquilo que faz o funcionamento, o mecanismo, as funções do próprio vírus. Ali vai encontrar a solução para a cura, para a vacina, para aquilo que pode ajudar a sobressair e vencer tudo isso. Então, no meio da dificuldade, nós precisamos nos cuidar e nos proteger, é o que eu tenho dito sempre.
Ontem, no meu programa de rádio, em Travessia, o Gil Nunes, que é meu parceiro, meu querido amigo, que faz parte comigo lá do Travessia, me perguntou, professor, mas como é que a gente faz para sair de tudo isso? Eu só te digo uma coisa, você que está me ouvindo, o Pedro Paulo e tanta gente, sozinho você não vai sair, não. A gente só vai sair daqui dessa para uma perspectiva melhor juntos. É você com a sua família, é você com seus amigos, você com seus colaboradores, é juntos encontrando soluções, saídas, para que possam vencer. Em unidade é que se dá a construção dessa história. De forma isolada e solitária, ninguém vai a lugar nenhum. É preciso que a gente realmente, nós não podemos nos dar as mãos agora, de forma física e literal, porque estamos longe, certo, mas virtualmente, de alguma forma, os nossos corações precisam estar ligados. Nós precisamos estar, de fato, unidos, vinculados, para que possamos chegar juntos. Você não acha que é essa mesma lógica? E uma coisa que a gente tem que fazer muito é a questão da empatia, se pôr no lugar do outro, né? Quer dizer, você está tendo uma visão e o outro está tendo reciprocidade, uma visão dele para você. Se nós nos colocarmos em lugares opostos para que a gente tenha a nossa visão, as coisas ficam muito mais fáceis, muito mais fáceis. Assim você vai agir como se você gostaria que outra pessoa agisse com você. E com isso você acaba respeitando mais as pessoas, entendendo um pouco mais do outro lado. Porque nós estamos na área de educação, encontramos alunos, colegas de trabalho, das mais variadas formas e performance, né? Níveis de humor diferente. E a gente tem que aprender a lidar com isso de maneira permeável. Quer dizer, isso tem que passar por nós, a gente tem que conseguir ajudar eles sem que a gente perca um pedaço, literalmente falando, né? Porque isso dói. Esse negócio de perder um pedaço dói. E quando a gente ataca e faz a outra pessoa perder um pedaço, vai doer nele. A questão de se pôr no lugar do outro é uma outra coisa fantástica que faz, de repente, o nosso dia ser mais feliz. Nem que ele não comece tão feliz, mas ele termina feliz, né? Isso mesmo. É interessante, essa palavra empatia, ela existe desde os primórdios da língua portuguesa. Ela vem do latim pato, se não me engano, e quer dizer colocar esse no lugar do outro de fato, né? Quer dizer próximo, né? Dentro, junto com alguém. E somente agora que ela veio, né, em voga e que desperta isso nas pessoas, de uma forma que as pessoas começam a perceber que eu preciso compreender o sentimento do outro. O que é aquilo que o outro passa, a história de vida do outro. De repente, na nossa, não frieza, mas na nossa tanta preocupação na correria do dia a dia, o irmão do lado, o colega, o professor, o meu amigo, o colaborador que me ajuda na minha empresa, ele passa por mil dificuldades, mas diante da sua timidez, da sua falta, às vezes até mesmo de coragem, de dividir o que aflige, não passa para a gente e a gente nem se dá conta para poder ajudar e fazer algo por aquela pessoa que, de repente, se resume apenas em uma palavra de conforto, de afeto, de dizer, conta comigo, estou aqui, pode falar, meu coração. Ou um minuto de orelha, né? Para ouvir um pouco do outro, né? Às vezes é o suficiente para poder ajudar uma vida infeliz, né? Porque nós também precisamos disso. A gente fica se enganando, né? Querendo mostrar uma postura mais altiva, mais distante, como se a gente fosse quase com uma estátua de bronze, né? Como se aqui dentro não brotasse toda espécie de emoção e sentimento. Nós somos toda emoção e sentimento, possível e imaginável. Então a gente fica com medo de dividir isso, de repartir, de demonstrar isso, né? E nós temos que abandonar, às vezes, essa prática que grande parte do tempo nos leva ao sofrimento, nos provoca dor. Quando eu consigo falar com alguém sobre aquilo que me aflige, quando a boca fala, o corpo sara, né? É uma máxima da psicanálise, que é poder dividir o que se sente, poder falar. E é interessante demais, professor, que você é um professor da área de exatas, né? Mas que tem uma sensibilidade humana, comprovando o que eu sempre disse, que eu também gosto de matemática, eu sei que nos meus pitacos, apesar de ser formado, habilitado na área de humanas, mas eu percebo que você é a prova de que o ser humano não é fragmentado, né? Nós somos, holisticamente falando, um ser pleno,
uma essência que juntos, de todos esses conhecimentos, emoções, sentimentos, a gente forma o eu, aquilo que nós somos. Então você, um homem das exatas, dotado dessa sensibilidade, dessa compreensão de vida, né, dessa capacidade de se reinventar sempre, de ir para a sala de aula fantasiado de personagens que dizem respeito à temática daquele dia, ou da matéria que você está Cantar música aplicando. de carnaval durante a aula. É isso mesmo. E eu faço também essas brincadeiras, às vezes não tão ousadas quanto você, mas eu gosto de cantar, de fazer paródias, de brincar, de contar histórias, tudo dentro da perspectiva da matéria que está sendo aplicada. É claro que é uma forma diferente de inserir o conteúdo, e não simplesmente distanciar do conteúdo. E isso, é por isso que você é um professor tão conceituado e diferente, porque ousa, porque tem coragem, porque as pessoas, às vezes, elas têm vontade. Mas o que falta a ela é a coragem de se apresentar nessas circunstâncias. Por quê? Porque você fica também à mercê da crítica alheia. Muitas vezes você fica ali como se fosse alvo daquele que olha para você e fala como é palhaço, como é bobo, como gosta de aparecer, né? E eu digo o seguinte, pode falar, Pedro Paulo. Por favor, não, eu ia te dizer que muitos que criticam a gente assim é porque não tem coragem. Né? A gente que faz isso, falando um pouco de ser humano, é preciso de desenvolvimento emocional. Pedras vão vir na sua direção. Você tem que estar forte para segurá-las. Vai doer. É claro. Mas não pode derrubar. E a pessoa passa todo dia, né? E como eu disse a você, às vezes a pessoa forma uma carapaça. Por exemplo, eu já ouvi professores dizendo assim, na minha matéria ninguém tira nota 10. Falei, qual o máximo que tira? 9. Então 9 é o seu 100%, amigo. Se ele tira 9, ele atingiu o ápice, o máximo. É um conceito. Ele só mudou o número. O número. É um pensamento tão... Porque para mim o que interessa de fato, vou dizer aqui algo que muitos podem não compreender e nem aceitar, para mim o que vale não é a nota que o aluno adquire, para mim o que vale é a aprendizagem que ele leva para a vida. É o uso daquele conceito, daquele conteúdo que a gente aplicou para ser aplicado lá no cotidiano. De que maneira que ele possa ter o sentido prático daquilo que ele aprendeu. O menino me pergunta, professor, por que eu tenho que aprender inglês se eu nem sei falar o português? Porque seu celular está cheio de coisas em inglês. Porque você abre qualquer aplicativo em inglês. Porque a vida hoje é globalizada. Até o vírus é globalizado. E você tem que estar antenado, estar ligado, entender e aprender, porque é importante para a sua vida. A pessoa fala assim, por que eu tenho que... Eu ensino, por exemplo, na faculdade, legislação educacional. E nas primeiras aulas do semestre, eu ensino a função de cada poder e de onde se origina todo o processo de criação das leis. Como elas surgem, de onde elas vêm, né, como elas podem ser criadas. E eu vou explicando tudo isso, esse processo, e alguém me pergunta, por que eu tenho que saber disso? Porque a lei que é criada no parlamento, ou mesmo por meio de uma ação popular que é levada até o parlamento, ou mesmo por meio do executivo que leva ao parlamento para ser aprovada, essa lei impacta diretamente na sua vida. No valor do seu salário, no preço do combustível, dos alimentos, nas medidas que você vai sofrer da agora para frente a favor ou contra, no dinheiro que você pode retirar do FGTS, da previdência que vai ser alterada, da lei trabalhista, tudo aquilo que a política proporciona vai ter impacto direto na sua vida, no seu cotidiano. Então, como é que eu vou me distanciar disso? E nós, como professores, nós não temos o direito de dizer isso. E a pessoa sã, né, que ela pensa um pouquinho, ela procura se inteirar. Ela procura desenvolver esse pensamento, não para se envolver de forma intensa na questão política, mas compreender o processo e saber o que fazer lá na frente, na hora do crivo popular, né? Na hora de definir. Porque essa é a nossa função como professor. E eu acredito nisso muito, que nós temos um papel fundamental de educar para a vida, de fazer seres humanos melhores, de nos transformar também a partir das experiências vividas em sala de aula, daquilo que nós estamos desenvolvendo todos os dias. Mas o entrevistado aqui é você, o convidado aqui é você. Deixa eu te perguntar, pode falar. Eu ia falar que para chegar num ponto desse, é preciso adquirir informações e conhecimento
E nem sempre essa aquisição tem que ter um motivo. Não. É como se falou de aprender inglês. Aprenda. Um belo dia isso vai fazer sentido para você. Ou, no mínimo, vai ser uma ferramenta a mais que você tem para se safar de uma série de outras armadilhas que aparecerão na vida, ou dificuldades. Por exemplo, hoje, atualmente, né? Quem tem um conhecimento um pouco mais de inglês, não tem barreira geográfica. Acabou. Isso. O livro é lançado na Europa, se você souber o inglês, você lê ele amanhã. O e-book está aí. Quer dizer, você não precisa de nenhuma mídia física impressa, né? A gente está falando aqui, conversando, você está na sua casa, alguns quilômetros de distância da minha, e todo mundo, eu não sei nem que distância, eu estou vendo aqui, tem gente de Ribeirão Preto, tem gente de Barretos, de Uberaba, tem ex-aluno meu me cumprimentando, ex-aluno até, né? Então, eu nem sei onde está fazendo faculdade. Esse limite não existe mais. E a gente precisa se desenvolver e se preparar para isso. E uma das coisas é isso que você falou, a parte emocional. E não tem que ter um motivo para estudar, não tem que ter um motivo para ler. Olha lá, o Rafael Sedic, meu aluno, está falando lá de Olinda, o outro de Pirajuba. Coloque aí de onde vocês estão para a gente saber até onde essa live está atingindo. Então, Zé Luiz, de repente, tem muita gente que acha que tem que ter um motivo para ir em busca de algo. Até existe o sonho, o querer, a sua meta, mas no caminho se cercar de todas as ferramentas, o desenvolvimento emocional, por exemplo, que é o que impede muita gente de chegar até lá, porque uma pequena crítica desmorona tudo, desiste, né? Recua, deixa de ser protagonista da vida. Então, de repente, essa busca ela não precisa ter um sentido momentâneo. Ela pode ser agregada, enriquecida, porque tem gente que é rico e só tem dinheiro. Só tem dinheiro. E não consegue fazer mais nada além disso. Você deve ser rico das coisas que o dinheiro não pode comprar. Eu ouvi uma frase e levo ela no meu coração. Você não precisa ter dinheiro além do suficiente para que você viva com conforto. O conforto você gosta de ler? Que você possa ler. Você gosta de comer? Que você possa comer. Porque do resto a gente não vai levar nada. De nada. Nós estamos aqui com tudo emprestado, né? Exatamente. Isso é que dá sentido à vida. Você entender isso e o acúmulo de algum bem ou até mesmo dinheiro tem que fazer sentido para quem está com você, para a sociedade. É isso que a gente tem que tentar pensar. Que lugar que eu ocupo nessa vida, o que eu posso fazer, que legado eu vou deixar, que história estou construindo, quem eu estou levando junto comigo, as pessoas que estão crescendo junto comigo nesse processo, me auxiliando, me ajudando a crescer, se eu posso também fazê-las crescer junto. Isso tudo é fundamental e passa pelo processo da empatia, como você disse. Professor, nós já estamos aqui, o papo é tão gostoso, vai indo o tempo, e nós sabemos que temos só 1 hora, né? Que a live se interrompe. Inclusive a Maria Clara atenta, quando estiver faltando 10 minutos, vai nos avisar. Ela vai avisar. Vai nos avisar. Mas eu quero fazer uma pergunta. A gente sabe que uma discussão que eu tive com os outros convidados é que após a pandemia o mundo será outro. O mundo está se tornando outro, sem dúvida. Como que você recomenda, primeiro, para ultrapassar esse momento de dificuldade, para aqueles que empreendem, para aqueles que estão passando por um momento de turbulência, de incerteza, de insegurança, e para aquele que vai depois viver, todos nós, se Deus quiser, né? Depois desse processo de cura da humanidade. Zé Luiz, a primeira coisa que está na minha cabeça, prioridade, a vida. Agora é não sair de casa. Pronto. Porque isso vai passar. Isso vai passar e a gente tem que estar bem para que quando passar, possamos retomar a nossa vida. E é isso que você falou. Ela não vai ser como era antes. Agora, o que a gente tem que torcer é para que ela seja melhor do que era. Quando eu falo melhor, em todos os aspectos, né? Quer dizer, você possa entender o que significa de verdade ir ao supermercado com tranquilidade, comprar aquilo que você quer 1, 2, 3 vezes por dia. Hoje a gente não pode mais. O que significa você sair com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu namorado e tomar um lanche na esquina, e tomar um café na esquina, que hoje a gente não pode mais. Então, eu não sei qual é o motivo, porque existe
um arquiteto, existe uma lei geral regendo o nosso universo. Eu só não sei como é que ela funciona. E eu acho que até o sentido da vida é esse. Como é que Deus faz tudo isso, né? Como é que a natureza é tão perfeita? Mas tem certos detalhes, certas dificuldades que aparecem, que é para a gente dar valor ao que a gente tem e a gente não tem consciência que existe. Essa liberdade que a gente tinha de locomoção, acesso aos lugares, hoje tem gente com dinheiro e não pode ir para Paris. Hoje tem gente com avião e não pode ir para Disney. O avião é próprio. Quer dizer, a princípio, nada impediria uma pessoa dessa de ir para onde ela quisesse, comprar o que quisesse. Por exemplo, né? Por exemplo, um simples vírus, que nem é visto a olho nu, foi suficiente para que nós nos tranquemos dentro de casa, como um casulo. E eu acho que, como um casulo, assim como a lagarta faz, né? Agora vou usar um pouquinho da ciência, a lagarta ela se entra num casulo feio, um casulo ressecado, mas lá dentro ela se torna borboleta. E aí, com asas, ela ganha liberdade. Né? Ela ganha liberdade. E essa liberdade dela vai até com que ela reproduza e finalize a vida. Então, eu penso que essa fechada em casa, forçada aí pela natureza, porque o vírus é algo da natureza, né? Forçada pela natureza, se alguém quiser substituir a natureza por Deus, né? E nos fazer pensar quem a gente é, o que a gente quer fazer e nos transformar. E daqui 30 dias, 40 dias, sair das portas da casa uma nova, não mais como uma lagarta, uma borboleta, uma nova forma de vida para poder embelezar a vida dos outros fora. Porque borboleta é lindo, né? Borboleta é lindo. Pena que ela vive pouco. Então, eu penso que tudo vai voltar, mas não pode parecer como era antes, porque antes foi o que aconteceu com tudo isso. Então, a gente precisa mudar hábito de higiene, a gente precisa mudar hábito de vida, valorizar algumas coisas que era tão simples que hoje a gente não pode. Até a gente não tem acesso. Até poder pode, mas não tem acesso. Né? Não sei. Não, você está certíssimo. E você usou uma metáfora muito interessante, inteligente, que é a do casulo da borboleta. A lagarta se converte ali, o processo natural, vira um casulo, se dependura e depois se transforma. A metamorfose ocorre e ela vira borboleta e sai por aí, como você disse, embelezando a vida, os jardins e tudo mais. Mas interessante que no tempo do casulo é um tempo de dor, de sofrimento. A transformação exige tudo isso da gente. Nós temos que passar por esse processo de depuração para que possamos sair mais belos, mais fortes, mais preparados. Se você ir lá com o canivete e cortar o casulo, a borboleta que está louquinha para sair, forçando o casulo, com pena dela, e corta ali o casulo e liberta, ela vai espatifar no chão e morrer, porque ela precisa daquele movimento para os fluidos, os líquidos circularem pelas asas, pelo corpinho frágil dela, para que ela tenha a condição de sair voando. Então, tudo tem um processo, tudo tem uma razão de ser. Então, ao invés de lamentar, vamos viver esse tempo da forma que tem que ser vivida, aprender com tudo isso, para se fortalecer, para dar as mãos, para se ajudar de fato, como eu disse, para poder superar e chegar lá. Uma coisa que eu anotei ali para a gente conversar, porque o privilégio que nós temos hoje, até para poder passar esse tempo todo, é essa forma de se comunicar. Nós temos hoje a internet. Olha como foi bom, né? Para poder ajudar a humanidade a superar tudo isso. Então nós vemos um mundo cada vez mais digital. O que você recomenda para as pessoas no uso dessas tecnologias, essa ferramenta maravilhosa da internet? E tem gente que usa bem. E tem gente que não usa tão bem para a prática do bem, né? A exploração de notícias falsas, as pessoas às vezes de forma preguiçosa, porque vem uma notícia que convém a ela e que vem ao encontro daquele que ela acredita, ela no afã de falar, tá bem, não tem razão, joga para frente uma mentira que vai provocar mais prejuízo ainda. Então o que você me fala a respeito disso, desse novo tempo, dessa era digital que tomou conta da humanidade? Zé Luiz, vou falar uma frase que os fortes entenderão. Tudo lhe convém,
mas nem tudo lhe é permitido. Então, nós temos tudo a nosso dispor. A gente pode usar para o bem e para o mal, pode usar de maneira demasiada, pode simplesmente nos posicionar como um ser passivo e reproduzir aquilo que a gente vê, sem ir atrás da fonte, ou a gente pode tomar as rédeas de ser protagonista e utilizar toda essa tecnologia, todo esse acesso a nosso favor e a um benefício maior. Então, por exemplo, nesse tempo que todo mundo tem agora, parece... A gente não tinha tempo de nada. Corria, trabalhava o dia inteiro, não tinha tempo de nada. Hoje tem tempo e não tem nada para fazer. Agora, significa que está tudo à nossa disposição. Mas não é porque está tudo à disposição que eu tenho que usar tudo. Eu tenho que usar aquilo que me convier e que me agregar algum valor. Nós estamos usando aqui uma live para bater um papo que eu acredito que existam pessoas mais jovens que nós, da nossa idade e mais experientes que nós. Essas pessoas experientes provavelmente estão falando, eles estão num fato de descobrir o que realmente precisa fazer. E às vezes alguns jovens estão dizendo, eles estão falando assim porque já ficaram mais velhos, mas se tivesse a nossa idade, eles queriam saber de aproveitar. E aí vão perceber depois, 15, 20, 30 anos, que a palavra aproveitar a vida, ela muda um pouco de sentido. Tem que existir qualidade nisso. Então, por mais que a gente corra e dá aula, eu tenho certeza que no final do dia você quer sentar com a sua esposa, como eu quero sentar com a minha esposa, e fazer o jantar, e trocar, e perguntar como é que foi o dia dela no trabalho, ela pergunta como é que foi o meu dia, um desabafa, outro desabafa, e é o que faz sentido na vida. Agora, a gente podia pegar o Facebook e sair metralhando todo mundo, falando disso, daquilo, tomando conta da vida alheia e não tomando conta da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, eu penso que o uso dessa tecnologia, ele precisa ser pensado, não enquanto se usa, mas nas consequências que isso pode gerar, né? Com a sua atitude ao usar uma ferramenta, uma arma, né? Tão poderosa quanto essa liberdade. Que bom, suas palavras são muito inteligentes, sensatas e maduras e oportunas. Agradecer a todo mundo que está chegando aí, tem um grupo bastante expressivo de pessoas, gente de todo canto, né? Muitos amigos. Eu queria contar aqui uma experiência. Me lembro quando o professor Pedro Paulo, assim que eu assumi a Secretaria de Educação, em 2005, já faz, né? Você não usa o verbo fazer no passado, no plural, já faz 15 anos, isso. E ele chegou para me convidar para que eu pudesse conhecer uma sala que ele tinha no edifício de alguns experimentos e propor uma parceria de forma voluntária, sem preocupar com nenhum ganho financeiro, mas apenas o ganho de propagar a ciência, né? A gente fazer um projeto para que levasse o conhecimento científico para as crianças da rede municipal. E eu confesso que naquela hora encontrei um rapazinho ali de 26, 27 anos. Você está com quantos anos hoje, Pedro Paulo? Pode falar? 40. 40. Você tinha 25 anos. Por aí. 25 anos. Cheio de sonho, expectativa, de boas intenções, de ousadias, de atrevimentos. E isso me encanta na juventude, sabe? Essa coisa me faz brilhar os olhos. Eu fui com ele lá e a partir dali a gente começou a travar um contato muito próximo. Hoje eu tenho o Pedro Paulo como um grande amigo, né? E é meu padrinho de casamento. Meu padrinho de casamento. E aí um dia, numa das primeiras conversas, eu profetizei a ele, você vai ser um dos maiores empresários de educação que essa cidade vai conhecer. E o futuro fez questão de se carregar, de tornar verdadeira a minha profecia, né? E ele, de fato, é um grande empresário, um empreendedor. Eu tenho muito orgulho da amizade que eu tenho com ele e dos projetos, das coisas que nós fizemos juntos. Saber que você, de fato, fez cumprir aquela expectativa que eu tinha sobre você, né? E que bom que isso, de fato, aconteceu. E lembrar, gente, ele ia geralmente lá para a secretaria para a gente conversar, e nos dias que eu não tinha aula na faculdade, eu não tinha hora de ir embora, né? E aí ele ia para depois das 5 horas, todo mundo ia embora,
chegava o Pedro Paulo lá. E aí a gente parava horas e horas, tinha dia que ia sair lá 9 horas da noite, a gente confabulando, Você conversando, dava trocando muita ideias, corda fazendo para mim. plano. Você sempre deu muita corda. Não, mas era ótimo ouvir suas histórias, as coisas que você acredita, né? Não só acreditava, mas acredita, creio que ainda hoje acredita, e foi muito importante, sabe? Eu acho que isso é poder dialogar, crescer um com o outro, né? Isso valeu muito, e você é uma pessoa que eu tenho certeza, que eu tenho dito e vou repetir toda a live aqui, se for preciso. Você recebeu nas suas mãos, nesse momento, um limão. Esse limão não vai apodrecer nas suas mãos. Você vai fazer uma caipirinha, uma limonada, ou vai aproveitar a semente e fazer novas mudas de limão, algo que você vai fazer. Pode ter certeza que você é dessa pessoa que sabe usufruir da oportunidade, por mais adversa que ela possa parecer. Você consegue construir uma nova identidade e se reinventar sempre e poder se apresentar para a vida. Certo? É isso aí. Agora, uma coisa que eu gosto muito, eu agradeço muito as suas palavras. Você é um amigo muito bonzinho, viu? Não, sou sincero. Agora, o que muita gente que é mais novo, que deve estar entendendo, e não deve estar entendendo, é o seguinte. Hoje é fácil você apontar, falar que eu tive sorte, que eu conheci as pessoas certas, mas antes de chegar mesmo aí nos 15 anos atrás, Luísa, a gente não sabia muito o que seria, né? E eu fiz uma opção que contrariou muita gente, inclusive dentro da minha família, que foi de ser professor. Porque na cabeça de muitos está a ideia de conquistar dinheiro, né? Conquistar dinheiro, posição social. E eu nunca pensei nessa posição social, nunca pensei no dinheiro. E uma coisa muito engraçada, né? Hoje eu tenho uma vida mais confortável, né? Trabalho muito. Olha, hoje quinta-feira, eu entrei no estúdio 6h45 da manhã, gravamos a manhã toda, tiramos 40 minutos para almoço e fechamos o estúdio agora. Era 5h23, mais ou menos, 5h30, né? Foi a hora que saímos de lá. Em plena quarentena, mas o serviço para o aluno nós não interrompemos, pelo compromisso, porque ele vai precisar disso para entrar na faculdade, né? A única coisa que deve ficar na cabeça desse pessoal, que talvez ainda não veja um motivo para a vida, é que se você fizer tudo do jeito que você acredita, sem se preocupar muito com o que você vai ganhar com aquilo que você falou, eu quis te mostrar minha sala, e realmente, no meu coração, o que eu gostaria daquilo era uma oportunidade para eu mostrar para você, que é o secretário de Educação da época, aquilo que eu sabia fazer de melhor e que eu gostaria que os outros pudessem fazer, reproduzir ou ter acesso, que eu tinha, né? Eu queria levar para outras crianças, que eu já fui criança numa época, eu tive bons professores que sempre me deram 5 minutos de aula para eu mostrar um motorzinho que eu montei. E me tornei um físico. O sucesso, o dinheiro, a conquista é uma consequência do quanto você se engaja em buscar o seu sonho, né? E tendo ou não dinheiro sobrando, tendo ou não oportunidades, como você falou, a realização pessoal de satisfação é maior do que qualquer fortuna possa comprar, né? Hoje, por exemplo, eu tenho muitos amigos que eu tenho certeza que se um dia acontecer algo, né, não vou ficar sem emprego, por exemplo, eu vou ter alguma coisa para agregar, seja numa escola, seja com um grupo de crianças, seja um grupo de adolescente, e o que eles não podem ter é uma visão limitada. Tem que ter vontade sempre de poder buscar o seu sonho, que ele vai realizar. E você está certo. E a gente tem que priorizar metas, né? Saber o que é da vida. Tem coisas que você vai alternando e vai surgindo ao longo da sua coragem, do tamanho do seu atrevimento. Eu sei que, por exemplo, a questão do colégio objetivo, né? Ele surgiu e você aproveitou o momento. Então, isso é sorte. Não, não é sorte. Você construiu toda uma trajetória para que pudesse estar pronto
né, com maturidade, coragem, um suporte, para que, então, assumisse essa condição. Então, nesse primeiro momento, eu vou dividir aqui 3 metas que eu vou me arvorar a aconselhar. Primeira coisa, não desesperar. Não cair naquela de perder o controle. Né? Calma, serenidade e procurar encontrar esses novos espaços. Abrir o olho, né? Ligar o radar, observar, entender, pôr todos os sentidos à disposição e com pleno funcionamento para ver onde eu posso aqui achar um caminho. O que eu posso fazer para eu encontrar a solução e aqui dar certo? Ah, mas isso não vai dar certo. Se você não tentar, você não vai saber. Primeiro tem que experimentar, viver a experiência. Ah, a menina fala assim, oferece para ele kiwi ou pitaia. Ah, eu não gosto disso. Você já comeu? Não. Mas como é que você vai saber se você não gosta? Como é que você pode amar ou odiar algo que você não conhece? Então tem coisa na vida que você precisa experimentar para saber se vai dar ou não. Só assim você pode conseguir. Quantas vezes a gente projetou alguma coisa achando que aquilo ia dar super certo e de repente não foi aquilo que a gente esperava e nós tivemos que mudar o rumo, adaptar a situação. Mas quantas vezes aquilo que você achava que não ia dar nada, que não ia ser a mola mestra da sua vida naquele instante, e foi aquilo que foi a tábua de salvação, aquilo que deu certo, o pé aqui o caminho. A terceira coisa, coragem, para se apresentar de um jeito que você nunca tinha pensado antes. Por exemplo, estamos aqui na live. Vai ter professor que fala, mas eu nunca fiz um vídeo, então está na hora. Ah, não, às vezes as pessoas me pedem, né, como eu sou escritor, vocês sabem, professor, faz um texto para mim. Eu sempre falo, faça um rascunho, e como artista, como escritor, eu vou poder melhorar, trabalhar em cima do texto que você me mandar. Porque as pessoas, de forma um pouco até preguiçosa e comodista, elas terceirizam aquilo que elas não querem fazer. Né? Elas dizem para si mesmas que elas não são capazes, muitas vezes, para não realizar aquilo, para não assumir o compromisso de fazer. Então você vai ter que pôr a cara, como diz a nova moda, põe a cara no sol. Vai ter que ter coragem. Então essas 3 coisas são fundamentais. Não se desesperar, abrir todos os sentidos, o seu radar está ligado, ficar antenado, para poder perceber o que tem de possibilidade e ter a coragem de fazer coisas que até então você achava que não seria capaz de fazer. Claro que dentro de propósitos éticos, né, dentro do que você falou, preservando os bons princípios, que é aquilo que a gente acredita. Mas fique atento. São dicas que eu acho, para mim, eu estou fazendo isso. São muito importantes nesse momento. Concorda comigo, professor? Concordo. Você falando isso, eu me lembrei de uma biografia que eu li de Thomas Edison, que quando ele inventou a lâmpada, Thomas Edison, não sei se vocês sabem essa história, meus alunos sabem que eu conto toda a aula de eletricidade que vou começar, eu conto essa historinha para eles, que Thomas Edison, para construir a lâmpada incandescente, ele teve que fazer 200 protótipos, aliás, 199. 199 protótipos, os 199 deram errado. E no protótipo número 200, ele conseguiu chegar num modelo, numa combinação que deu origem à lâmpada incandescente, que muitos que estão ouvindo a gente não sabem o que é isso, mas é a mãe lâmpada que deu origem a tudo, toda a luminosidade, quer dizer, o acesso à noite foi dado pela lâmpada. E aí uma repórter, então, foi no lançamento da lâmpada do Thomas Edison e fez a seguinte pergunta para ele. Senhor Edison, como que o senhor não desistiu depois de ter 199 fracassos com a lâmpada elétrica? Olha a resposta do gênio. Ele falou, não, eu não fracassei. Eu descobri 199 maneiras de não construir uma lâmpada. Mas na próxima, eu acertei. Olha que fala fantástica. Quer dizer, ele não viu o desastre da lâmpada como derrotas, e sim como opções que ele não podia fazer de novo, porque não ia dar certo. E ele sabia que mais cedo ou mais tarde ia conseguir construir a lâmpada elétrica.
E hoje não existe um lugar no mundo, não existe uma residência, uma pessoa sequer que não tem acesso a um pontinho luminoso pela eletricidade, graças a esse homem que tentou 199 vezes e foi conseguir na 200ª. E quantas vezes você também não deve ter passado por experiência semelhante e falar, larga a mão disso, isso não dá certo, isso é furado, isso é bobagem, isso não vai virar nada. Eu me lembro que um dia muito triste, chegou até mim e contou uma experiência lá no início. Eu falei, isso aí é para poder querer te derrubar, desanimar e puxar para uma lama do fracasso e da falta de ânimo para a vida que a pessoa vive e de puxar para baixo, não cai nessa não. Eu me lembro de uma conversa recente com um amigo e ele me disse assim, vou repetir essa história, eu contei na live anterior, que eles estão aí, vão ouvir de novo, tenha paciência comigo. Mas muitos, porventura, não ouviram. Professor, mas você não arrependeu de ter sido candidato na eleição passada? Vocês perderam? Eu falei, mas quem disse que eu perdi? Eu não me sinto fracassado, não me arrependo um segundo sequer. Ah, mas foi difícil, você passou por situações difíceis? Foi. Mas foi um crescimento, uma aprendizagem, uma oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, de me apresentar. Eu não, jamais vou olhar para frente com frustração e falar assim, nossa, eu podia ter um dia me apresentado e não o fiz. Não, eu tive a coragem de colocar meu nome, a apreciação não deu certo, porque é um jogo democrático. Não vai ganhar só uma. Isso é o que importa. Então, o que eu tiro disso tudo, Pedro Paulo, só um minutinho, o que eu tiro disso tudo é a grande aprendizagem que eu saí muito mais forte do que era, muito mais pronto para enfrentar os desafios que hoje eu sou capaz de enfrentar. Fala, Pedro. O que eu ia te falar é o seguinte, de repente, muita gente tenta fazer com que a gente desista, né? E para a gente arrepender, só existe uma opção, tem que fazer. Porque não existe arrependimento daquilo que não se tentou. Só existe arrependimento ou mudar o plano quando você tenta e não consegue. E agora, eu falo muito para os meninos que estão tentando entrar na faculdade, qual é a diferença da pessoa que entrou e a pessoa que nunca vai entrar? A pessoa que entrou um dia teve que tentar e não desistiu. Tentou, a hora dela vai chegar. Agora, claro, quem fica do lado de fora, assistindo, pondo defeito em tudo, nunca tentou, nunca vai conseguir sequer uma oportunidade, porque não se deu o capricho de, no mínimo, se candidatar a ela. Você está certíssimo. E você só consegue atingir alguma coisa que supostamente a gente possa chamar de sucesso quando você faz o melhor que você puder. Não vá para situações de forma mediana, medíocre, que vem da palavra médio, né? Mais ou menos, vai inteiro, se apresente de fato, de forma substancial, surpreenda, faça melhor do que aquilo que as pessoas esperam, porque o reconhecimento, o sucesso, o êxito vai chegar como consequência de tudo isso. É aquilo que eu falo para meus alunos, que eu falo para o meu filho, para minha filha, para todo mundo que me cerca e que dá atenção a essas palavras desse tolo professor, que é sonhador antes de tudo, que às vezes nem se incomoda, pode me chamar de tolo, de bobo, de inocente, de ingênuo. Eu quero mais colher as flores lá depois, na volta das sementes que eu deixei esparramar pelo caminho, dos jardins que eu ajudei a construir. É isso que toca o coração. E a gente sabe que também, apesar de ser tempo de aflição, de incerteza, é tempo também de ponderação, né, professor? De equilíbrio, de se redescobrir. Eu falei ontem, o tema do meu programa Travessia foi sobre machismo, porque me incomodou demais a fala de alguém que disse que as pessoas precisam voltar a trabalhar rapidamente, porque senão os homens vão começar a agredir as mulheres em casa, porque não suportam a convivência. Por favor, meu Deus do céu. Né? A mulher é um ser tão maravilhoso, tão especial. E aí eu disse que então é tempo da gente se redescobrir, afinar nossas violas, conhecer melhor uns aos outros, aproveitar um tempo que até então a gente não tinha. Um pai que saía de casa de manhã, na correria, não ia, nem dava um beijo na testa do filho, e chegava à noite, o filho já estava dormindo, não tinha essa convivência, agora está tendo. Né? Tem que ter, é preciso ter. E é preciso ter paciência, né? É preciso achar um jeito de poder conviver melhor, se respeitar. Porque senão as pessoas vão cair na vala do desespero,
vão cair nessa questão do desencanto e vai perder essa rica oportunidade. É o casulo que nós estamos vivendo. É. E tem gente que reclamava tanto da falta de tempo, que não tinha tempo para acompanhar os filhos nas tarefas da escola, acompanhar os filhos em casa. Hoje tem tempo e reclama. Quer dizer, o ser humano tem um defeito, e isso é uma maneira geral. Eu sou ser humano, a gente tem defeitos, né? De nunca estar satisfeito com o que tem. Ele pouco agradece o que tem, mas por toda essa confusão, vamos chamar de confusão, né? Porque ainda é uma mudança, é natureza. Pena que vidas vão, a economia sofre, pessoas sofrem, mas lembre, isso tudo é um processo natural. Alguma coisa acarretou nisso que nós estamos vivendo hoje. Então, por ser da natureza, a gente precisa aceitar isso e realmente desenvolver com essas dificuldades e deixar de reclamar, né? Tentar aproveitar o que há de bom nisso e ser protagonista, porque isso é o que tem para hoje. Então, fazer isso ser uma coisa útil para a sua vida e para quem está perto de você. No caso, essa pessoa que falou que os homens vão agredir as mulheres, porque, na verdade, não é a quarentena que vai fazer isso. Ele é assim. Né? Então, a pessoa só consegue fazer e externar aquilo que está dentro do coração, do espírito, de uma mente doentia. Aí sim, vale a pena você rever se essa é a forma que você quer viver para sempre. Porque, no fim, você pode ser solitário, né? Usando uma palavra que também está muito sendo usada, a questão da assertividade, né? Temperança, equilíbrio, reflexão e depois ser assertivo. Dizer a coisa certa, no tempo certo, na hora certa, do jeito certo, no tom certo, para a pessoa certa. Sem isso, você vai jogando as oportunidades fora. A energia que você gasta em reclamar, em lamentar, é a mesma energia que você vai despender também para poder realizar uma coisa boa. É questão de opção. Sorrir, fazer um elogio, né? Um aperto de mão que a gente não está podendo fazer, mas a energia é a mesma do que ficar lamentando. É isso mesmo. Maria Clara, quanto tempo? Quanto? Falta 15 minutos ainda. Nós já falamos só 45 minutos. Temos um tempinho. Aí nós tivemos um atraso por conta da... É verdade. Mas isso é ótimo. Lembrando as pessoas que estão nos assistindo aí, que depois essa live vai estar disponível no YouTube. Tanto eu quanto o professor Pedro Paulo vai divulgar nas redes, né, para as pessoas poderem assistir em tempo futuro. Professor, as escolas, a educação está se reorganizando para adaptar. Cada rede tem uma particularidade. Tem município que tem uma particularidade. Tem município, por exemplo, que eu dou assistência, que eu dou consultoria, que tem apenas uma escola de ensino fundamental. Então, naquele município, vai ser possível trabalhar as horas de forma presencial. Ou as crianças permanecerem em tempo integral um dia na semana, ou 2 dias, estendendo a carga horária de 4 horas passar para 5 horas de permanência, de forma que haja compensação das aulas perdidas nesse tempo agora de suspensão do distanciamento. Há municípios que não tem como, porque a rede é muito grande, não tem espaço físico, não há possibilidade. Vai ter que usar a modalidade EAD, vai ter que ter aulas digitais. Isso, para mim, é muito preocupante, porque a gente vive realidades diversas. Não é diferente de uma escola particular em que todos têm acesso à internet. Tem criança na escola pública que mora na zona rural, tem criança com deficiência, tem criança de vulnerabilidade social muito carente, cujos pais não têm acesso a nada, e que ela vai ficar, então, alijada ao processo. Nesses municípios menores, eu tenho recomendado que as pessoas que definam pela preferência da aula presencial, porque vai abraçar todos. E, para mim, educação, ela só vale a pena se avançar sem deixar ninguém para trás. É uma coisa que a vida me ensinou. Eu uso essa máxima em tudo que eu faço. Não adianta nada eu pensar assim, não, eu tenho uma sala de aula aqui e 90% vai muito bem, se 10% não é problema meu, não aprende. Não, o pouco, o mínimo que ele aprender é o máximo que ele pode. Então, eu tenho que me esforçar por ele também. É uma coisa que eu acredito. E vejo você se esforçando muito para apresentar novas alternativas.
A minha filha, por exemplo, está estudando todos os dias em casa o cursinho de forma remota, né, virtual, porque a sua empresa está proporcionando isso a ela. Ou seja, você está num processo de reconstrução. É difícil, as pessoas elas ficam preocupadas e trabalham até, de repente, de forma muito mais intensa. O trabalho remoto, está em casa 24 horas no trabalho. Eu acabei de fazer alguns documentos agora há pouco. Eu fiquei matutando e criando, e buscando e pesquisando a tarde inteira para que eu concluísse meia hora antes aqui da nossa live. Mas que bom, graças a Deus. Eu não estou reclamando, não. Estou falando, nossa, que bom. Eu tenho essa oportunidade de contribuir e fazer algo de bom. Me fale sobre isso, sobre essa sua experiência. Zé Luiz, falei hoje com duas professoras que são minhas amigas, porque a gente trabalha junto há tanto tempo que a gente é amigo, né? É uma equipe, nós somos uma equipe e assim, não existe uma relação de hierarquia lá dentro. Nós somos uma equipe rígida, concisa, né? Eu falei que nós vamos sair dessa tranquilamente, vamos tirar isso de letra, mas uma coisa me deixa muito tranquilo, nós não seremos mais igual àquela pessoa que iniciou. Essa busca de alternativas, de enxergar essa dificuldade do próximo, né, que você acabou de falar, isso nos faz um exercício mental cansativo. Nós estamos trabalhando mais do que a gente normalmente trabalha para lecionar, né? Mas é uma coisa que vai fazer diferença na vida de muita gente. Na nossa, por exemplo, só vai demandar um pouco mais de dedicação, que é isso que você falou. É gastar um pouco mais de tempo no planejamento, para escrever, para pensar, para criar uma ideia. Mas quando alguém usar essa ideia e essa ideia puder ser absorvida com eficiência, nós vamos poder dar oportunidades diferentes, até mesmo para que essas pessoas vejam novas possibilidades para frente. Quer dizer, jamais uma pessoa pôde perceber que estudar em casa também faz diferença. Às vezes ele estava tão dependente de só assistir aula de maneira passiva, que agora, de maneira forçada, mesmo sem querer, ela vai ser obrigada a ter que desenvolver nela uma busca. E, de repente, antes não fazia sentido, porque o professor levava pronto. Então, acho que tudo tem um porquê. A gente só não sabe o porquê desse porquê e quem é que quer que a gente enxergue isso. Mas a gente pode tirar benefícios de tudo, inclusive dessa dificuldade nossa nesse momento de enclausuramento aí, né? Que a gente vai ter que ficar fechado. E essas pessoas, por exemplo, você falou que cidades menores vão dar soluções mais humanizadas, viu, Zé Luiz? Humanizadas. Trazer para perto e tratar a pessoa como um ser próximo. Agora, grande massa é impossível isso, né? Como é que um estado dá uma solução, por exemplo, o estado de São Paulo, o tamanho que é o estado de São Paulo, é complicado você dar uma solução para todos ter a mesma eficiência, mas eu garanto que essa linha de raciocínio sua, por isso que você foi gestor, o secretário de Educação, porque pensa no todo, né? Tá certo que nem todo mundo vai usufruir de tudo da mesma forma, mas se tiver incluso no planejamento, eu tenho certeza que será atingido. Não, é certo mesmo. E a gente tem que ter posição firme, e eu tenho recomendado aos secretários que eu ajudo, que eu auxilio nesses municípios menores, que saibam o que querem, que definam, que aprimorem essa linha de raciocínio junto com o gestor principal, que é o prefeito, e a partir do momento dessa decisão, né, estabelecer, organizar e mostrar para a sociedade que é o melhor, porque vários municípios, no afã de dar solução, quase que uma função assim, meio desesperada, né, para mostrar que está fazendo alguma coisa, e sofrem com isso, e depois colocam professores, por exemplo, que estão no recesso, que agora está declarado como recesso, para trabalhar no recesso, e depois vai ter que arranjar solução para isso depois. Então é preciso se equilibrar, como você disse, uma atitude humanizada, de ofertar uma oportunidade que todos tenham a mesma condição de crescer juntos. Professor, está terminando nosso tempo. Eu quero dizer bacana, aqui... Eu gostei, viu? Foi muito bom, né? Eu fiquei apreensivo, vou te falar a verdade. Deu um friozinho no estômago, mas tudo bem. Valeu a pena. Você conduz bem a reunião. Eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, aceitar o nosso convite, estar aqui hoje
compartilhando todo o seu conhecimento. Eu estou muito feliz, aprendi muito com você, mais uma vez, toda a conversa nossa é uma rica aprendizagem, que a gente possa realizar isso aqui mais vezes, né? Mike, outras lives, outros dias, para poder difundir mais ainda aquilo que você representa de positividade para a sociedade, e também essa mente privilegiada, né, que Frutal possui, que a região possui. Para mim é uma grande alegria, um grande privilégio, tê-lo como amigo, e só me resta dizer muito obrigado. Obrigado você, Zé Luiz. Deixa eu agradecer o pessoal que veio aí nos prestigiar. Gente, obrigado pelo tempo. A gente manteve uma audiência bacana aí, viu? O pessoal ficou nos assistindo um tempão. Vi bastante ex-aluno, bastante ex-colega de trabalho. Olha lá o André Domingues, um abraço, André. O Vanderlei Pedrosa. Zé, obrigado pela oportunidade. Você é uma pessoa fantástica. Só você mesmo para fazer um momento desse para todo mundo. Muito obrigado por tudo, viu? Obrigado. Lembrando que você, ao encerrar, vai aparecer a opção salvar. Você tem que salvar aí para eu poder baixar o vídeo aqui depois para colocar no... apertar em encerrar, eu salvo. Tá bem. É, isso mesmo. Tá bom? Tá Fiquem certo. com Deus. Um abração. Vocês também, um abraço. Obrigado. Pode encerrar aí.